Irmãos, queria convidá-los a abrir a Escritura na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Queria que você deixasse aberta a sua Bíblia no verso 8, que nós iremos do verso 8 até o verso 23, mas eu vou fazendo a leitura por partes à medida que a exposição prossegue. O tema Solus Christus, em latim, cuja tradução somente Cristo, ele resume bem o que os reformadores ensinaram a respeito do meio pelo qual, ou do caminho pelo qual Deus justifica pecadores. E a afirmação era que Deus nos justifica não por nossas obras, mas mediante a nossa fé na pessoa de Cristo e em Cristo somente. O somente aí, somente Cristo, solus Christus, era uma reação dos reformadores ao ensino que predominava na época, de que além da obra de Cristo, que não era negada pela Igreja Católica, a Igreja Católica não negava que Cristo havia morrido na cruz pelos nossos pecados, o que eles diziam é que essa graça salvadora só nos chegava pela mediação da Igreja. A Igreja é quem mediava essa obra de Cristo. Ele morreu na cruz pelos pecados, mas para que os pecadores tivessem acesso ao que Cristo fez na cruz, eles precisariam daquela graça que era concedida através da Igreja, particularmente através dos sacramentos, entre eles o Santo Sacramento da Missa. Era necessário que você participasse da missa para que o que Cristo fez na cruz chegasse até você. Era necessário a confissão auricular a um sacerdote para que ele pudesse absolver você dos seus pecados. Era necessário que na hora da morte você tivesse a extrema unção para que você não morresse e fosse para o purgatório. E àquela altura já se havia instalado também a mediação através das indulgências. Ou seja, a graça e o perdão de Cristo chegam quando você comprava indulgências ou perdões antecipados para que você não sofresse no purgatório. Além disso, a Igreja Católica já havia introduzido a intercessão dos santos, o tesouro de méritos obtido pelos santos, que vieram antes de nós, aqueles destacados cristãos que alcançaram esse status de beatificação. E também Maria já apontava àquela altura como comedianeira, como participando também na redenção oferecida pela Igreja. Em outras palavras, muito embora a Igreja Católica não negasse a obra de Cristo na cruz, ela, contanto, colocava entre o pecador e Cristo uma série de mediações, a começar dela mesma, passando pelos santos e também por Maria. E os reformadores, então, reagiram dizendo, não, a obra de Cristo é completa, é perfeita e ela nos chega livremente pela graça de Deus, pela fé. Não há outro redentor, não há comedianeiros, não há outros que participam nessa redenção. Isso que os reformadores estavam dizendo não é alguma coisa que eles tiraram da cabeça, mas era a volta ao evangelho simples, o evangelho da graça. Já no primeiro século apareceram expectativas de redenção, como nós ouvimos aqui na primeira palestra, diferentes daquela apresentada pelos apóstolos de Jesus Cristo, enraizados no ensino do próprio Cristo e no Antigo Testamento, como ficou claro hoje pela manhã. Então, havia interpretações diversas da obra de Cristo, da sua pessoa e da forma como nós deveríamos ser salvos. Por exemplo, os judaizantes, eles acreditavam, não negavam que Cristo tinha morrido na cruz pelos nossos pecados, mas diziam que somente crer em Cristo não era necessário, era preciso o acréscimo das obras da lei, e assim por diante. Aqui na carta aos Colossenses, Paulo está enfrentando uma expectativa de redenção bem diferente daquela ensinada por ele e pelo Senhor Jesus Cristo. Deixe-me dar o contexto histórico para que vejamos a resposta de Paulo a essa expectativa pagã, e a resposta dele é somente Cristo. Paulo não é o fundador da igreja de Colossos. Ao que tudo indica, a igreja foi fundada por um homem chamado Epáfras, que talvez tenha se convertido a Cristo quando Paulo passou alguns anos ministrando em Éfeso, que é pertinho.
Então, se essa reconstrução está correta, Epáfras se converte durante o ministério de Paulo em Éfeso e ele planta uma igreja, ele começa uma igreja na sua cidade, que é a cidade de Colossos. E essa igreja cresce, ela se multiplica e, de repente, Epáfras se vê com alguns problemas. A essa altura, Paulo estava preso em Roma, já estava preso em Roma. Isso tudo aconteceu durante a primeira prisão de Paulo. E a questão que Epáfras estava enfrentando é que alguns mestres haviam se infiltrado nas comunidades cristãs em Colossos, na cidade de Colossos, ensinando uma mistura de algumas religiões e de ideologias. É tão complexo, é tão misturado e distinto aquilo que estava acontecendo em Colossos, esse ensinamento, que os estudiosos se referem àquele movimento como a heresia de Colossos, porque ela não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Os elementos que a compunham, sim, mas a combinação de todas elas, de todas essas ideias, é alguma coisa muito complexa e que a gente não tem muita certeza exatamente do que era. A gente pode distinguir, pela resposta que Paulo dá aqui, alguns elementos que compunham aquele falso ensino. Então, havia, em primeiro lugar, uma dose de gnosticismo. O gnosticismo era um movimento que, na verdade, só se consolida no século II, mas cujos inícios já se percebem no período bíblico. Basicamente, os gnósticos ensinavam que, para que sejamos salvos, precisamos ter acesso a um conhecimento secreto a respeito de Deus, que não havia sido dado aos apóstolos, e que Deus tinha reservado para aquela época. A palavra gnose, gnóstica, baseada na palavra grega gnosis, que significa conhecimento ou saber, ou entendimento. E eles diziam exatamente isso. Há um conhecimento secreto a respeito de Deus que não está disponível na pregação apostólica, mas que nós temos esse conhecimento. Para que você seja salvo, você precisa ter acesso a esse conhecimento. Aparentemente, esse conhecimento que eles estavam reservando ou dizendo que eram portadores e que diziam que era necessário para a salvação, envolvia a chegada a Deus, a transposição do pleroma, era o nome que no gnosticismo se dava ao espaço entre os homens e Deus. Para você chegar até Deus, você tem que vencer esse pleroma, que era ocupado por espíritos elementares, anjos que habitavam nos corpos celestiais e que precisavam ser apaziguados ou, de alguma maneira, você precisava obter o favor deles. E dentro dessa visão estava uma perspectiva dualista de mundo, que era a maneira de pensar do povo daquela época e que era fruto do pensamento platônico. A essa altura já era o neoplatonismo, mas que ainda retinha a divisão original de Platão do mundo em duas realidades distintas. O mundo das ideias, que era o mundo ideal da perfeição, onde os conceitos habitam na sua pureza, onde Deus está, o mundo de Deus, e da pureza do conceito, da verdade, e o mundo material, que era inferior e que era um reflexo imperfeito. Então, esse púlpito aqui, ele seria um reflexo imperfeito do púlpito ideal que existe no mundo das ideias. Então, o mundo de baixo, ele é material, ele é perceptível, sensível, tangível, ele é, portanto, intrinsecamente inferior e, com frequência, você vai encontrar neoplatônicos dizendo que a matéria é má. Dessa perspectiva, o homem, o corpo humano, é visto como a prisão da alma. E para que você chegue até Deus, você tem que quebrar a prisão, mortificar o seu corpo, para que a alma possa se elevar até Deus. Então, há uma dose de ascetismo aí, uma visão negativa do corpo, e uma valorização do mundo espiritual, que dificultava uma compreensão da encarnação de Cristo, como é que Deus, que habita no mundo das ideias, ele pode descer para o andar de baixo e assumir um corpo material, sendo que a matéria é intrinsecamente má, e também a compreensão da ressurreição, porque é que Deus haveria de ressuscitar um cadáver que é físico e inferior ao seu status, do ser ideal, do ser perfeito. E junto com essa mistura, você tem conceitos gnósticos, neoplatônicos, a visão dicotômica de mundo daquela época, essa visão mística a respeito dos anjos, e você ainda tinha um elemento legalista,
Você vê Paulo aqui combatendo ideias, né, desse movimento, que são muito parecidas com aquela dos judaizantes que nós encontramos na carta aos Gálatas. Eles ensinavam a necessidade de você guardar a circuncisão, de se circuncidar, de você observar as leis cerimoniais de Israel, particularmente as leis relativas à comida, à dieta religiosa dos judeus e ao calendário sagrado dos judeus, que incluía festas, lua nova e o sábado. Então, como eu disse, é uma mistura, sim, é um Frankenstein teológico, não é? É uma coisa feita de retalhos de várias ideias. Você pergunta como é que a gente sabe tanta coisa a respeito desse movimento gnóstico. Não é porque a Bíblia nos dá essa informação. A gente faz uma leitura espelho, né? Pela resposta de Paulo, a gente percebe qual era a pergunta. Nem sempre funciona direito, mas nós temos outras fontes. Por exemplo, na década de 50 do século passado, foi descoberta uma biblioteca gnóstica no Egito, particularmente numa cidade numa região chamada Nag Hammadi, onde nós temos documentos e manuscritos e livros gnósticos datando do século II. Essa é a datação estimada de alguns dos livros que estavam nessa biblioteca, onde nós encontramos já um gnosticismo plenamente evoluído, contendo todas estas ideias. E confere com o que a gente sabe da história da igreja. O gnosticismo foi a primeira grande heresia cristã, que, se não tivesse sido combatida pelos pais apologetas e considerada uma heresia, depois de uma longa batalha, todos nós hoje seríamos gnósticos. Seríamos gnósticos, porque foi uma heresia que quase matou o cristianismo. Junto com ela vinha a ideia, vinham os docetistas, que insistiam que o corpo de Cristo não era real, era apenas uma aparência, né? A palavra parecer, do grego dokel. Então, eles ensinavam isso aí, e uma série de outras coisas. Então, era mais ou menos esse o balaio de gato que Epáfras teve que enfrentar, né? E o problema dessa seita perigosa é que ela ameaçava a singularidade de Cristo e a sua exclusividade na redenção, porque introduzia esse conhecimento secreto, o misticismo, a questão do culto aos anjos, aí especialmente o legalismo. Epáfras, né, vai a Roma pedir o socorro de Paulo. Paulo, lá na minha igreja, não estou dando conta. Os caras já estão conseguindo influenciar alguns membros da igreja e a situação está difícil. E eu queria que você me ajudasse nisso aí. Paulo, então, escreve a carta aos Colossenses com o objetivo de expor o erro desses mestres e também estabelecer a verdade. E a verdade é somente Cristo. E nele somente nós encontramos tudo o que nós precisamos para a nossa redenção. A carta tem uma parte final, onde Paulo faz a aplicação prática dessas verdades para o dia a dia, mas o miolo da carta, que é o que nós vamos ler agora, ele resume bem o que Paulo vem fazendo. Até o capítulo 2, Paulo vem falando da pessoa de Cristo e da sua glória. E a partir do capítulo 2, verso 8, ele trata então das implicações da pessoa e da obra de Cristo aplicada àquela situação particular da igreja de Colossos. Você pode perguntar o que é que isso tudo tem a ver conosco hoje? A gente vai ver que praticamente todos os componentes da heresia de Colossos continuam presentes no meio evangélico hoje. O gnosticismo, o misticismo, o legalismo e o ascetismo continuam fortemente influenciando o pensamento dos evangélicos hoje. Então, mais do que nunca, solos Cristos precisa ser pregado e divulgado entre os próprios evangélicos com o fim de purificar a igreja. Então, vamos ver primeiro como Paulo trata de alguns elementos gnósticos dessa heresia, está aí do verso 8 até o verso 10. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Paulo começa essa sessão com uma advertência aos colossenses de que eles não se deixassem enredar, uma palavra que é tirada do cotidiano daquela época e que se referia à arte de caçar pequenos animais e pássaros com a rede. A pessoa conhecia o caminho do animal, sabia onde o pássaro costumava pousar, armava uma rede com o objetivo de enredar aquela caça
e se apropriar dela, matar e usar para a sua subsistência. É o mesmo verbo que Paulo usa aqui, dizendo, o que ele está dizendo então é, cuidado com as armadilhas mentais que essas pessoas estão armando para vocês. O objetivo delas é enredar o raciocínio de vocês, é prender vocês nos raciocínios. E Paulo aqui faz referência à filosofia e vãs sutilezas, que é o meio, a estratégia que esses mestres estavam usando para enredar a mente dos colossenses. A filosofia é um termo muito amplo aqui, não é, que Paulo está usando, mas com certeza há uma referência a essa visão de mundo que predominava o pensamento daquela época e que tinha como base os escritos de Platão e dos seus seguidores, chamados de neoplatônicos, e que se utilizavam de vãs sutileza, de argumentos retóricos, de um raciocínio e subterfúgio, silogismos que pareciam à primeira vista estar corretos, fazer sentido e serem bastante racionais, mas no fundo era apenas uma forma de enredar a mente das pessoas. E é isso que os falsos mestres fazem até o dia de hoje. A argumentação deles geralmente é apresentada com base filosófica, com base racional, se usam da ciência e se utilizam de silogismos, se utilizam de retórica e de argumentos e da lógica. E com frequência fazem isso de uma maneira errada. E dessa forma impressionam os crentes, que se apresentam como gente de muito conhecimento, impressionam os crentes que dizem, isso que esse cara está dizendo faz sentido, né? É lógico isso que eles estão dizendo. E aí, não poucos são enredados nas artimanhas desses falsos profetas. Paulo diz que o objetivo deles é enredá-los, usando essas sutilezas, conforme a tradição dos homens. Aqui é difícil de entender o que Paulo está dizendo, porque tradição dos homens é frequentemente usada no Novo Testamento para se referir à tradição oral dos judeus. E essa seita, ela tinha elementos judaicos. Mas talvez aqui Paulo esteja usando tradição dos homens simplesmente para dizer segundo o costume humano, segundo a maneira que as pessoas que não têm Deus, eles costumam agir, usando da sua mente, de seus argumentos, sem levar Deus em consideração. Se Paulo está se referindo aqui ao judaísmo, ou às ideias judaicas, também faz sentido porque era um dos componentes daquela heresia. Só que ele vai tratar isso separadamente mais adiante. Por enquanto, ele está focando nos elementos gnósticos, por isso eu acho que, conforme a tradição dos homens aqui, tem mais a ver segundo a maneira que os homens costumam pensar. É assim que eles costumam pensar e acaba enredando a mente. E aí ele vem, conforme os rudimentos do mundo, uma frase difícil de interpretar, que só encontramos no Novo Testamento, dentro da literatura paulina, e que tem um paralelo nos escritos gregos gnósticos. Os rudimentos do mundo é uma expressão que na literatura gnóstica é usada para se referir aos elementos fundamentais do mundo, que é uma referência aos espíritos que, segundo a visão gnóstica, que habitavam ou controlavam os elementos que compunham o mundo. Não somente água, fogo, ar e terra, mas eles habitavam nos corpos celestes. Então, eles eram chamados de ta stoicheia tutheu, os princípios fundamentais ou elementos fundamentais do mundo. Se Paulo está usando isso aqui no sentido gnóstico, já que a sua audiência teria conhecimento dessa literatura, ele está fazendo então uma referência a esse conceito gnóstico, de que o mundo era controlado, a matéria, aquilo que era fundamental na composição do mundo, era controlada por espíritos que habitavam e geriam esses elementos e que era necessário contato com eles ou apaziguá-los, ganhar o favor deles para que você chegasse até Deus. Paulo termina no final do verso 8 dizendo que essas pessoas que querem enredar a mente dos colossenses com vãs sutilezas, conforme os homens costumam fazer, e se utilizando desses conceitos gnósticos, eles não estão fazendo isso segundo Cristo. Ou seja, o problema fundamental daquele raciocínio é que não é segundo Cristo, ou não está de acordo com o ensinamento de Cristo, ou não está de acordo com aquilo que Cristo é, ou aquilo que Cristo fez. E a partir daí, Paulo dá três declarações com o objetivo de contrapor aquilo que esses homens ensinavam. Verso 9, não é segundo Cristo, verso 9, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
que era alguma coisa absolutamente incompreensível para aquela seita e para os gnósticos. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Em Cristo, a plenitude, pleroma, mais uma vez ele está usando o vocabulário dos gnósticos. O pleroma que vocês falam aí, a plenitude, que é a plenitude de Deus, já habita em Cristo e habita corporalmente, ao contrário do que esses mestres diziam, que não tinha como Deus se tornar carne. O andar de cima não se comunicava com o andar de baixo e quando fazia era de uma maneira rudimentar. Mas aqui Paulo está dizendo que toda a plenitude da divindade habita corporalmente na pessoa de Jesus Cristo. Essa é uma declaração extraordinária diante do contexto que Paulo está enfrentando. Numa frase só, ele refuta, ou pelo menos ele se contrapõe, não está refutando, ele está afirmando, né? Não está apresentando argumentos, mas ele está retrucando aquelas ideias com uma declaração daquilo que o cristianismo entende. Como dissesse, isso aí não é segundo Cristo, porque o cristianismo diz que na pessoa de Jesus, corporalmente, Deus habita na sua plenitude. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. A encarnação é uma realidade. Agora, note que Paulo fala que o verbo que ele usa, habita, está no presente. Paulo não estava pensando somente na encarnação e no ministério terreno de Jesus Cristo. Mas ele está pensando no estado atual de Cristo. Cristo continua sendo Deus e homem até o dia de hoje. Ele, quando ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, na trajetória até a glória, estou falando espacialmente, né, como figura de linguagem, na trajetória até a glória, ele não se livrou do corpo da ressurreição, tornando-se um espírito, né, ou voltando ao estado anterior. Não, a encarnação fez com que o Filho de Deus se tornasse Deus e homem eternamente. Nós temos um homem assentado à direita de Deus. Um homem assentado à direita de Deus que intercede por nós. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É dessa forma que Paulo responde dizendo, isso aí não é cristianismo, não é segundo Cristo, porque segundo o cristianismo, ele é a habitação plena da plenitude de Deus. Essa é a primeira resposta. Segunda, no verso 10, também nele estáis aperfeiçoados. Porque era isso que essa era a expectativa de redenção oferecida por essa seita. Vocês, para serem perfeitos, vocês precisam ter esse conhecimento, vocês precisam passar pelos espíritos rudimentares, elementares desse mundo, e vencer a plenitude para chegar até Deus, e aí então vocês serão perfeitos. Então a perfeição era oferecida por aquele. Aliás, toda seita faz isso, né? Ela tem uma expectativa de redenção, em que aqui nesse mundo a pessoa vai experimentar algum tipo de perfeição, libertação ou plenitude, alguma coisa. Paulo diz, a resposta de Paulo é, nele vocês já estão aperfeiçoados. Em Cristo vocês já estão aperfeiçoados. Como é que vocês não entendem isso, Colossenses? O evangelho que vocês receberam, em que sentido o cristão já está aperfeiçoado em Cristo Jesus? Não é que ele não tem pecado, e também não é que ele vai chegar a um estágio aqui nesse mundo em que ele não vai ter pecado, vai ser perfeito moralmente. É que diante de Deus ele já foi justificado, ele já foi considerado justo, perdoado das suas iniquidades, ele já recebeu a promessa da vida eterna e o Espírito Santo. Então, tudo o que ele precisa para alcançar perfeição final na vinda de Jesus Cristo, já foi dado a ele em Cristo Jesus, só que Deus administra isso homeopaticamente, né? Há etapas em que a perfeição nos é dada. Então já fomos perdoados dos nossos pecados, estamos sendo santificados e finalmente seremos glorificados. A perfeição virá então nessa época. Mas nós potencialmente, em semente, diante de Deus, já estamos aperfeiçoados. E isso em Cristo, não mediante qualquer outra coisa. É como se Paulo dissesse, vocês não precisam, gente, dessa seita aí. O que eles estão oferecendo, vocês já têm gratuitamente em Cristo Jesus. Vocês já estão aperfeiçoados. Terceira coisa que ele diz, final do verso 10, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Essa expressão, que também só aparece nas cartas de Paulo, é uma referência aos anjos com frequência. E dependendo do contexto, aos anjos bons, não é? Por assim dizer, fiéis, eleitos, ou aos anjos decaídos, os anjos maus. Talvez a referência aqui seja uma referência genérica. Então,
Paulo, mais uma vez, está raciocinando como os gnósticos. O que ele está dizendo é, os elementos os rudimentos desse mundo, esses espíritos elementares, que são anjos, eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade, dos rudimentos desse mundo. Por que é que eu preciso me relacionar com esses anjos? Por que é que eu preciso, de alguma forma, passar por eles se eu tenho o chefe deles, se eu estou unido ao chefe deles? Se eu tenho contato com o chefe, eu não vou falar com o subordinado, eu não preciso do subordinado. Com isso, Paulo já tira ou rebate o interesse dos gnósticos pelos anjos. E é uma coisa que, curiosamente, mais tarde, o autor de Hebreus vai fazer também. Isso talvez tenha a ver com o fato de que, no período intertestamentário, o interesse dos judeus pela angelologia cresceu exponencialmente. Muitos dos apócrifos que surgiram nesse período intertestamentário e que nasceram na comunidade judaica, como, por exemplo, o segundo livro de Esdras e tal, eles focam muito na questão dos anjos, de arcanjos. Então, havia uma alta valorização dos anjos no judaísmo na época de Jesus, na época de Paulo, e que permeava o mundo daquela época. Então, como essa seita tinha elementos judaicos, também não é de estranhar, seria mais um argumento para nós dizermos ou entendermos a preocupação de Paulo em reafirmar a autoridade de Cristo sobre os principados e potestades e assim negar a necessidade que temos da mediação de anjos ou trabalho de anjos, que no gnosticismo são chamados de os princípios elementares desse mundo, para que nós possamos chegar à nossa redenção. Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade. Eles já estão sujeitos a Cristo, e se eu estou unido a Jesus Cristo, eu não tenho mais nada a ver com esses seres subordinados. A partir aqui ele responde, então, algumas questões gnósticas que estavam envolvidas nessa seita. A partir do verso 11, e aí nós vamos até o verso 17, ele trata do elemento legalista que compunha... Felipe, tu bebesse essa água? Não, né? Na dúvida eu vou abrir outra aqui. Eu sei que você é meu irmão em Cristo, mas eu vou pedir para alguém abrir outra aqui. Todo mundo conhece aquela história do pastor que foi fazer uma visita a uma velhinha, né, que morava... Senhora idosa, velhinha, perdão, uma senhora idosa que morava... Você bebeu, né? Aí foi lá visitar a senhora idosa e ela estava lá com a netinha. E aí, na hora de servir, não é? Ele notou que só tinha um caneco. Só tinha um caneco, né? Então serviram um café para ele e só tinha um caneco. E ele notou que no caneco tinha uma rachadura assim, perto de onde você pegava, né? Ele pensou, disse, bom, todo mundo aqui olhou para a velhinha banguela, tal, aquele negócio meio ceboso, né? Aí ela olhou assim e disse, rapaz, essa velhinha deve beber café aqui. Mas então eu vou beber aqui na beiradinha, onde está trincado, porque é difícil. Aí bebeu. Aí a netinha disse, ei, vovó, bebe café igual a senhora. Então, Felipe... A partir do verso 11, ele trata do legalismo, não é, que impregnava aquela seita. Legalismo é qualquer expectativa de redenção que é baseada na guarda da lei, em que os homens dependem do mérito obtido pelo cumprimento exato das normas, regulamentos que são colocados pela sua instituição religiosa. No caso aqui, estamos falando das leis de Moisés, que faziam parte do pacote daquela seita. Paulo começa tratando da questão da circuncisão. Versos 11, 12 e 13. Nele também, ele está continuando, só que agora o foco é o legalismo. Nele, Cristo, também, fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Todo mundo sabe o que é a circuncisão. E ela estava sendo requerida dos crentes de Colossos por esses falsos mestres como condição para a salvação. Eles não estavam negando Cristo,
mas estavam dizendo que aquele que cria em Cristo, para que fosse perfeito, para que vencesse o pleroma, chegasse até Deus, ele precisava cumprir a lei de Moisés, a começar com o símbolo do pacto da aliança de Deus com o seu povo, que era a circuncisão. Paulo diz no verso 11 que nós já fomos circuncidados. Ele diz aos Colossenses: vocês não precisam se circuncidar, porque vocês já foram circuncidados. E ele explica: não por intermédio de mãos, se referindo à circuncisão que estava sendo pregada lá, que era a circuncisão física, que consiste na remoção do prepúcio do membro masculino. Tem uma tradição aí, não sei quão verdadeira ela é, de que os rabinos deixavam crescer a unha do polegar e afiavam dos dois lados, e na hora da circuncisão do menino era só, né? Então, por isso a expressão não feita por mãos. O rabino fazia a circuncisão usando a unha do polegar, né? Graças a Deus por bisturi no dia de hoje, né? Não é por intermédio de mãos. Essa circuncisão, na qual vocês já foram circuncidados, diz Paulo aos crentes de Colossos, ela não foi feita por mãos como é feita no judaísmo, mas ela consiste no despojamento do corpo da carne. É uma linguagem complicada que, simplificado, quer dizer o seguinte: a circuncisão que eu me refiro, diz o apóstolo Paulo, não é aquela circuncisão física, mas é a remoção do poder, do domínio, do pecado do coração de vocês, que é isso que a circuncisão sempre significou. No Antigo Testamento, você vê Deus mandando que o povo se circuncide e dizendo: circuncidai o vosso coração. A circuncisão era um símbolo da circuncisão interior, que é a remoção do corpo do pecado do nosso coração. É a tirada da capa que envolve o nosso coração, a capa de incredulidade, de dureza, de iniquidade que envolve o nosso coração e expõe a carne viva, um novo coração a ser alimentado por Deus e por Ele dirigido. Então, é isso que a circuncisão significava, que Paulo termina dizendo no verso 11, dizendo: essa é a circuncisão de Cristo, que é superior à circuncisão que esses mestres estão pregando aí. Ou seja, não se deixem circuncidar, porque a circuncisão, ela simbolizava a transformação interior que vocês já conhecem, porque vocês estão em Cristo Jesus. E em seguida ele fala do batismo como sendo o selo disso ou a expressão disso. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Eu admito que a linguagem que Paulo usa aqui favorece a imersão, né? Fostes sepultados e ressuscitastes, né? Há teólogos e estudiosos aí presbiterianos que vão dizer que não tem a referência aqui ao significado do batismo e sua forma, e não a sua forma. Mesmo por aspersão, o batismo significa a nossa morte com Cristo para o pecado e a nossa ressurreição com Ele para Deus. Vão argumentar que a imersão simboliza isso melhor. E nós vamos argumentar que há outras coisas referentes à salvação que a aspersão significa melhor. Aspergidos no sangue de Cristo, lavados pelo sangue de Cristo e assim vai. Como vocês sabem, é uma briga que já dura 2000 anos e nós não vamos resolver aqui. Mas o que eu quero dizer é que o ponto da passagem não é a forma do batismo, mas o que ele representa. Ele representa a circuncisão do nosso coração, que nós morremos para o pecado e ressuscitamos para Deus. Eu sei que também não é o ponto de Paulo aqui, mas essa é uma das passagens para aqueles que querem entender um pouco mais por que é que os presbiterianos batizam os filhos, né? Nós não somos católicos mansos, né? Como dizem aí. Mas essa é uma das passagens que nós usamos para dizer que o batismo cristão, ele substitui a circuncisão como símbolo da ação de Deus na nossa vida. E da mesma forma que a circuncisão, que indicava a conversão do coração, era aplicada num bebê de 8 dias no Antigo Testamento, o batismo também pode ser feito isso, uma vez que esse bebê é filho de um casal cristão, ou pelo menos de um deles que é cristão, e que traz o seu filho para dentro da aliança visível, para a igreja externa visível de Cristo por meio desse selo.
Não é meu ponto, não é argumento de Paulo aqui, mas estou apenas aproveitando para dizer, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Mas como é que vocês batizam um bebê de 8 dias? Né? Então, uma das argumentações é que o batismo ele é o substituto, a continuação da circuncisão. E a forma de aplicação é similar, mas não é meu ponto aqui, apenas para dizer para os irmãos. No verso 13, Paulo diz, ele ainda está falando da circuncisão. E a vocês que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. O que é que ele está dizendo aqui? Quando vocês eram incircuncisos na carne, quando vocês eram incircuncisos na carne, vocês foram perdoados e aceitos por Deus. Ou seja, a circuncisão física, ela não foi necessária para a redenção de vocês. Quando vocês estavam mortos nos pecados de vocês e vocês eram não circuncisos, Deus deu vida a vocês. Ou seja, não foi por causa da circuncisão. Então vocês não precisam se circuncidar. E ele diz no final do verso 13, né? Deus deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Aí ele se inclui, né? Nossos, já mudou aqui, né? Nossos delitos, inclusive os de Paulo. Ele perdoou e isso não dependeu de forma nenhuma da circuncisão, porque quando isso aconteceu, não no caso de Paulo, mas dos colossenses, né? Eles não eram circuncidados. Do verso 14 até o verso 15, nós temos uma declaração geral de Paulo sobre a lei, que, é claro, inclui também a circuncisão e outras demandas da lei. Ele diz no verso 14, continuando, depois de dizer, perdoou todos os nossos delitos, e aí ele expande essa ideia do perdão dos delitos na incircuncisão, dizendo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O que é esse escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças? A melhor interpretação é que Paulo está se referindo à lei de Moisés, particularmente, nesse caso, na lei civil, né, na lei cerimonial, sem excluir a lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos, já que o foco todo são as cerimônias aqui. Por que que a lei que Deus deu a Moisés no Sinai, e que fazia parte da administração do Evangelho na Antiga Aliança, por que que Paulo chama de escrito de dívida que nos é contrário e que consta de ordenanças? Porque a lei, ela nunca foi dada para salvar ninguém. Ela foi dada para mostrar a santidade de Deus, e ela foi dada para mostrar que nós precisamos de um Salvador, que nós somos pecadores. Quando você lê os 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra do dia de descanso para santificar, obedece teu pai e tua mãe, e por aí vai. Aquilo ali é um escrito de dívida que nos é contrário, porque a lei mostra o meu pecado, me condena e coloca debaixo da justa punição de Deus. Então ela é contra mim. A lei não foi dada para me salvar, mas ela foi dada contra mim, para mostrar que eu sou um pecador perdido, estou em dívida diante de Deus e eu não posso pagar isso. Eu não posso pagar isso. Esse é o motivo da lei. O que é que Deus fez com esse escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, e que Paulo diz, e que nos era prejudicial? Ele diz no início do verso 14 que Deus cancelou. Deus cancelou o escrito de dívida que nos era contrário. Não é que ele cancelou a lei dele, a não ser se a gente se refere à lei cerimonial e à lei civil, mas os efeitos dessa lei em mim, que são efeitos prejudiciais e que me condenam, Deus cancelou. Deus cancelou. É como se de repente você que deve R$1 milhão recebesse uma carta do banco dizendo assim, uma carta dizendo, sua dívida está cancelada, você não deve mais nada, está tudo perdoado. Não é? E você vai dar pulos de alegria, não é? E depois vai querer saber, mas como assim esse escrito de dívida que me era contrário e prejudicial, ele foi cancelado? A maneira pela qual Deus fez isso, cancelar o escrito de dívida, está no final do verso. Ele diz assim, que Deus o removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Deus pegou aquele escrito de dívida e o encravou na cruz. E aqui eu quero... Eu estava conversando com o Leandro, à medida que o reverendo Felipe estava pregando, ele disse que na morte de Cristo foram 2 mortes que aconteceram.
A morte de Cristo e a morte do diabo, né? Aí eu soprei para Leandro, a nossa morte também. Aí Leandro disse, e a morte da morte. E aqui eu acrescento mais um, a morte da lei. Morreu tudo, morreu tudo na cruz de Cristo. Deus encravou a lei na cruz, os mesmos cravos que penetraram na mão de Jesus e nos seus pés, foram os mesmos cravos que afixaram no madeiro o escrito de dívida que nos eram contrário, e escrito com sangue está dito, cancelado. O que Paulo deseja com isso? É dizer para os crentes de Colossos, vocês não têm que guardar a lei de Moisés, ela não salva. Ela não foi dada para isso, ela nos é prejudicial. Além do mais, as exigências dela, a demanda dela e a punição que ela exige, Deus já cumpriu em Cristo Jesus na cruz do Calvário, encravou ali. De forma que quando a lei vem, ela sempre vem com a cruz para o cristão. A lei nunca vem sozinha para o cristão, ela vem sempre porque ela está jungida à cruz inseparavelmente. Quando a lei vem, ela vem também com a cruz. Para o ímpio não. Para o ímpio a lei vai sozinha, sem redenção, sem expectativa de redenção, como foi falado aqui. Mas a nossa expectativa de redenção é a cruz. Ali as exigências de Deus foram cumpridas plenamente em nós. E tem um enigmático verso 15, onde Paulo agora faz uma associação disso aí com os principados e potestades. Qual é a conexão? Talvez uma conexão é que nos escritos de Paulo, você encontra isso em Gálatas, encontra em Hebreus também, há uma consciência de que a lei, ela foi dada pela mão de anjos. A lei não foi dada diretamente de Deus a Moisés, mas a gente sabe de várias passagens que a lei foi entregue por meio de anjos, como por exemplo Estevão, lá em Atos capítulo 7, ao morrer diz, vocês receberam a lei por meio de anjos e não a guardaram. Então os anjos de alguma forma estavam envolvidos na entrega da lei no Sinai. Só que isso pode ser visto, por um lado, como uma coisa gloriosa, mas da perspectiva neotestamentária nem sempre. Porque isso mostra a superioridade do Evangelho. A lei foi dada por Deus mediante anjos para Moisés, mas o Evangelho nos veio diretamente através de Jesus Cristo. Não teve mediação de anjos no Evangelho. A salvação e a redenção vieram por meio de Jesus Cristo. O autor de Hebreus explora isso muito bem no capítulo 1 e no restante da sua carta, aqui e acolá, ele faz menção a respeito disso. E agora vamos pensar nos anjos caídos, Satanás. Qual é a força de Satanás para condenar e acusar e matar? É a lei. Porque onde não há lei, não há pecado, não há transgressão. Mas o que o diabo faz quando ele vem nos acusar e nos acusa diante de Deus é, está vendo teu servo Augustus? Vê aí que hipócrita, né? Ele está falando tudo isso bonito na igreja, mas bate na mulher. Então o Senhor está escrito lá, né? Não dirás falso testemunho, não matarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na tua lei está dito isso, o Senhor tem que condená-lo. Eu não bato na minha mulher, é só uma ilustração, viu gente? É bom deixar isso claro, tá? Bom deixar isso claro. Porque, né? E quando eu falei assim, eu vi a gente fazendo assim, né? Não, gente, eu não bato na minha mulher, tá? Isso é ilustração. Então, o diabo, a força, a Bíblia é clara, onde não há lei, não há transgressão. E diz que a força da morte e da condenação é a lei. Então, nesse sentido, a lei ela funciona como uma arma e um instrumento que Satanás usa para exigir a condenação, a desgraça e o castigo eterno dos homens, particularmente dos cristãos. Portanto, o triunfo de Cristo sobre a lei, na cruz, é também o triunfo dele sobre os principados e potestades. Aí está a ligação do verso 14 e 15. Por isso que no verso 15, Paulo fala agora da vitória de Cristo na cruz, em termos usando a linguagem do triunfo romano, que era muito conhecido naquela época. O triunfo romano era a entrada vitoriosa, gloriosa de um general, um capitão, um oficial do exército romano na sua própria vila, na sua própria cidade, depois de regressar de uma batalha, onde ele ia no carro com a coroa de louros, não é? E era apupado, ovacionado pela população da sua aldeia, que jogava flores, jogava
objetos de valor, gritava e tudo, e atrás da carruagem vinham os adversários vencidos. No campo de batalha eles tinham sido despojados. Todo mundo sabe o que é o despojar. Despojar era quando um soldado vencedor numa batalha, ele tirava a armadura do soldado vencido, pegava os despojos, o escudo, a armadura, a espada, capacete, e levava como troféu. Então, despojar. Tanto é que a NVI, já numa opção de tradução aí, em vez de despojar os principados e potestades, diz desarmou os principados e potestades, porque é isso que o despojar significa, você tirar as armas do inimigo vencido. Tirar as armas do inimigo vencido. Então, aí o cara entrava em triunfo, né? Era ovacionado, e os inimigos eram então expostos à vergonha pública. O pessoal gritava, xingava, jogava um monte de coisa neles, né? Animais mortos e tudo mais, frutas podres, e dali ele seguia para o centro da vila, onde os inimigos seriam executados. Então, essa é a figura que está aqui. Leia pensando em Cristo, verso 15. E tendo desarmado os principados e potestades, os anjos, pela sua vitória na cruz e na ressurreição, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Cristo morto na cruz e ressurreto, ele é o Cristo vitorioso que não somente na cruz cumpriu as exigências da lei, mas ao fazer isso ele desarmou os principados e potestades. Então, quando você lê na traseira de alguns carros aquele plástico dizendo está amarrado, está certinho, teologia perfeita. Está amarrado há 2000 anos. Está amarrado há 2000 anos, quando Cristo desarmou os principados e potestades. Ou seja, a morte de Cristo impôs uma redução significativa na atuação e nos limites de atuação do diabo aqui nesse mundo. Ele não é mais o mesmo depois daquela pancada que ele recebeu na cruz do Calvário. Ele não tem mais o mesmo poder e o alcance que ele tinha antes, mas ele está limitado porque a arma que ele usava ele foi desarmado da arma que ele usava, porque pelo menos com relação aos cristãos, as suas demandas foram cumpridas plenamente na cruz do Calvário. Esse é o triunfo de Cristo. Com tudo isso, Paulo está simplesmente dizendo o seguinte: vocês estão dando ouvido a essa seita aí, que está dizendo para vocês guardarem a lei de Moisés? Vocês não compreenderam o Evangelho? Na cruz, Cristo cumpriu a lei e triunfou dos principados e potestades que vocês estão querendo valorizar aí, que eles estão valorizando essas coisas todas aí. Cristo já os expôs ao desprezo, eles não são para ser objeto de culto. Cristo já os expôs ao desprezo, publicamente, quando triunfou deles na cruz. Do verso 16 e 17, Paulo agora foca em mais dois aspectos da lei de Moisés, da lei cerimonial, que é a dieta religiosa e a guarda do calendário sagrado. Ninguém, pois, introduzindo a conclusão, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui tem a segunda advertência dele. A primeira foi: cuidado que ninguém enrede vocês, né, no início da nossa passagem. Agora aqui a segunda advertência: ninguém vos julgue. Ou seja, que ninguém chegue para você e diga assim: você vai para o inferno porque você não está guardando as leis de Moisés, não está guardando a dieta religiosa e não está guardando os dias de festa e o calendário sagrado. Paulo diz: não deixa ninguém fazer isso com você, porque essa pessoa não está autorizada para fazer isso, e a base que ele está usando para dizer isso não é mais base. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. Era isso que aqueles mestres estavam ensinando. Para você ser salvo, você não pode comer certas coisas e não pode beber certas coisas. Era uma expectativa de redenção baseada na dieta religiosa. Para que você chegue a Deus, você tem que se abster de certos alimentos. Aí, certamente, aqui não podia carne de porco, não podia sangue, não podia determinados animais. Lá em Levíticos 11 tem a relação dos animais impuros e os animais que podiam ser comidos. Esses caras queriam que os cristãos seguissem aquela dieta para poderem vencer o pleroma e alcançar a perfeição. E não somente isso, eles estavam insistindo também na guarda do calendário judaico, que incluía dias de festa, aquelas 3 grandes festas judaicas, tabernáculo, Páscoa e Pentecostes, lua nova, que era mais uma festa, os sábados. Alguns argumentam que aqui, porque é plural, se refere aos sábados das festas, mas não o dia de sábado. Eu não vejo nenhuma indicação no texto disso aqui.
Quando fala de sábado, é do sábado mesmo, só que o sábado acontece muitas vezes, não é? Toda semana acontece um sábado. Então, guardar os sábados significa guardar uma vez por semana o dia de sábado. Então, o plural aqui não é nada mais do que Paulo dizendo a multiplicidade e a recorrência do dia do sábado, que é particular da antiga aliança. Paulo diz: ninguém julgue vocês por isso, dizendo: se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Se você não guardar as festas judaicas, você vai para o inferno. Por quê? Porque todas essas coisas, verso 17, têm sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Deixa eu ilustrar o que Paulo está dizendo aqui. Imagina que eu estou aqui e ali tem um holofote bem grande atrás de mim, né? Uma luz bem forte atrás de mim. E de repente o Laurete começa a se aproximar de mim, por trás. E eu olho aqui, qual é a primeira coisa que eu vejo do Laurete? A sombra. Olhando a sombra, eu sei que tem uma pessoa se aproximando. Não sei dizer se ela é magra, se ela é menos magra, se é careca, se não é. Não sei se é feio, se é bonito, não dá. Eu sei que dá para ver que tem uma pessoa chegando. Então imagina que o Laurete, então eu tenho aquela visão daquela pessoa, mas eu não vejo tudo sobre aquela pessoa, porque é sombra. O Laurete passa por mim e fica diante de mim. Aí eu olho e digo: que pessoa maravilhosa, né? Simpático, bonito. Aí eu vejo os detalhes do Laurete perfeitamente. Pergunta: uma vez que o corpo que lançava aquela sombra está na minha frente e eu posso ver o corpo, eu preciso da sombra? Não. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que essas leis eram a sombra do corpo de Cristo caminhando no Antigo Testamento e chegando até nós. Uma vez que Cristo chegou, encarnou e eu vejo Cristo, eu não preciso da sombra. Essas coisas todas eram sombra de Cristo. O tabernáculo, as leis civis, os sacrifícios, a circuncisão, a dieta religiosa, o calendário sagrado, tudo isso era sombra do corpo de Cristo. Uma vez que ele chegou, eu não preciso mais da sombra. Vamos ler o texto de novo, ver como faz sentido. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo que projetou essa sombra é o corpo de Cristo. E uma vez que ele veio e no seu corpo padeceu, encarnou, padeceu e ressuscitou, ele cumpriu o que aqueles estabelecimentos e instituições da antiga aliança queriam dizer. Portanto, com isso aqui, Paulo detona o legalismo, né? Então, resposta de Paulo para o gnosticismo: somente Cristo, nele vocês já estão aperfeiçoados. Resposta de Paulo para o legalismo: somente Cristo, porque nele toda a lei foi cumprida e os principados e potestades foram vencidos. Do verso 18 a 19, ele fala agora mais especificamente da questão da adoração dos anjos, que era proposta pelo gnosticismo. Ninguém se faça árbitro, terceira advertência, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A terceira advertência é: ninguém se faça de juiz contra vocês, julgando a fé de vocês e dizendo: isso aqui está certo, isso aqui está errado. Ninguém que se chegue para fazer isso pretextando humildade, do tipo assim: olha, eu sei que não sou ninguém, né? Sou um zero à esquerda, vocês são doutores e tudo, mas eu queria dar a minha humilde opinião. Que isso que vocês acreditam é muito legal, mas vocês precisam cultuar os anjos. Eu sei que não me atrevo, perdão que eu me atrevo a falar com vocês. Então, tem gente que, falso profeta é assim, né? Ele vem com essa conversa mole, né? Ele vem aparentando humildade, pretextando humildade e se colocando como juiz para dizer: isso que vocês estão acreditando está errado, mas pela misericórdia de Deus, porque eu não sou ninguém, Deus me revelou a verdade. E aqui está essa verdade. Recebi um telefonema alguns dias atrás de uma pessoa que queria falar comigo humildemente. Começou assim: reverendo, eu sei que o senhor é PhD, DDD, TNT, ODD, o senhor tem tudo quanto é título, aí eu não sou ninguém, eu sou um reles funcionário, né, não tenho nenhuma pretensão. Mas eu queria dizer para o senhor que eu achei a resposta para o problema da predestinação e livre-arbítrio. Eu tenho uma solução que ninguém jamais ofereceu, reverendo. Eu escrevi um livro, eu queria pedir perdão ao senhor com toda a minha humildade, que eu vou publicar esse livro para o senhor não se ofender. O que é que o senhor não estava dizendo?
A sua crença, pastor, está errada. E eu, na minha humildade, descobri a verdade. E que o senhor, quando lê isso aqui, o senhor vai mudar de opinião. Me telefonou para dizer isso. Irmão, o senhor descobriu uma coisa que ninguém tinha pensado antes sobre isso aí. Foi, irmão. Depois de 2000 anos de história, foi, irmão. Deus me mostrou. Eu, né, na minha humildade, o tempo todo dizendo, na minha humildade, né, não sei porque é que Deus, mas Ele me revelou isso aqui. Escrevi um livro de 800 páginas, que quando eu publicar, vai ser uma bomba. Eu queria só avisar o irmão, porque eu gosto do irmão, sigo o irmão nas redes sociais, não queria que o senhor se ofendesse. Eu publique um livro, irmão. Publique, e vamos ver o que é que o senhor está dizendo. Eu tenho certeza que ao ler, se eu ler, eu vou dizer, eu já ouvi isso em algum lugar. Né? Já ouvi isso em algum lugar. Dificilmente hoje, depois de 2000 anos de reflexão, aparecerá alguma ideia que já não passou na cabeça de alguém alguns anos passados. Mas é assim que eles se apresentam, pretextando humildade, né? Culto aos anjos. Era isso que eles estavam querendo ensinar e querer. Culto aos anjos não é uma coisa nova, né? A gente sabe quem é que está por detrás do culto aos anjos. É aquele anjo que chegou para Jesus e disse assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele nunca desistiu, né? Ele quer ser pop, estrela, adorado, cultuado. Ele quer ser o centro das atenções. Por isso que ele odeia Deus, odeia Jesus. E odeia o homem feito à imagem e semelhança de Deus, porque ele diz assim: era eu que era para estar recebendo essa adoração dos homens, eu que fui criado com tanta glória, esplendor, autoridade, eu que deveria estar recebendo isso. É um ser ressentido, magoado, cheio de ódio, achando que foi cometida uma grande injustiça com ele, quando ele é que deveria ser o centro das atenções. E ele não desistiu do seu projeto inicial, e ele continua persuadindo as pessoas a adorarem a ele e os seus acólitos, os anjos. Culto de anjos. Culto de anjos. Paulo diz: ninguém julgue vocês a partir dessa premissa. E a gente pergunta, onde é que esses caras tiraram essa ideia? Paulo diz aí, baseando-se em visões. Então, se você pensa que gente que aparece nas igrejas dizendo, Deus me deu uma visão, e introduz uma coisa nova, se vocês pensam que isso é novidade, já tinha na época de Paulo. Esses mestres se apresentavam com humildade, dizendo, eu não valho nada, mas Deus me deu uma visão. Deus me mostrou um conhecimento secreto, que não foi dado nem aos apóstolos, que nós precisamos cultuar os espíritos elementais desse mundo, os principados e potestades. Precisamos cultuar os anjos para vencer o pleroma e chegar até Deus. Essa é a revelação que Deus nos deu. Através da história da igreja, não há praticamente uma nova religião que não tenha surgido tendo como base revelação. O islamismo começa quando Mohammed, um pastor de cabras, começa a receber visitações de um anjo. Mohammed não sabia nem ler nem escrever, mas ele memorizava as revelações que o anjo lhe dava e ele passava para alguém que escrevia, e aí saiu o Corão. Saiu o Corão, que é o livro dos islâmicos. O livro de Mórmon foi feito da mesma forma. Revelações que o anjo Moroni deu a Joseph Smith. Movimento G12, já mencionei ontem. MDA, apóstolo Hübner, o Abe Hübner, ele fala também de que recebeu de Deus a visão do modelo apostólico. Movimento de batalha espiritual, a nova ordem apostólica, tudo isso baseado em visões. As pessoas dizem, Deus me revelou, Deus me mostrou. Paulo está dizendo aqui, não acredite nessas pessoas, porque isso não é base para a doutrina. Essas pessoas, ele diz aqui, são infatuadas, final do verso 18, não tem motivo algum na sua mente carnal, não tem raciocínio, não tem discernimento na sua mente carnal. A mente deles é carnal, não é espiritual. Daqui você percebe que uma pessoa que não é convertida, ela pode ser muito religiosa e ela pode inventar uma religião, ela pode inventar um Deus. A mente carnal é capaz de fazer isso. Não se enganem com isso, diz o apóstolo Paulo. Essa pessoa, verso 19, ele não retém a cabeça que é Cristo, ele está separado de Cristo. Isso aqui não é cristianismo. Ele não reteve o mais importante, que é a pessoa de Cristo. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, que é a igreja, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O cristianismo
está fundado na pessoa de Cristo, a quem a sua igreja está ligada e através de quem ela cresce. E a relação é a relação entre cabeça e corpo. O que foge disso não é cristianismo, não retém a cabeça e, portanto, não faz parte da igreja. Não faz parte do povo de Deus e dos eleitos de Deus. Por último, gente, o quarto elemento daquela seita. Já vimos gnosticismo, Paulo diz, Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele vocês já estão satisfeitos, já estão plenos, vocês não precisam disso aí. Com relação ao legalismo, Cristo já cumpriu a lei, já levou sobre si as nossas exigências, desarmou os principados e potestades no seu triunfo. Com relação ao misticismo, culto aos anjos, isso aqui é a ideia de gente carnal, baseado em visão e que não retém o cabeça, que é a base da igreja. Eles não fazem parte do povo de Deus. Cuidado com esse pessoal, não deixe esse pessoal ser juiz de vocês. Do verso 20 até o 23, por fim, o último elemento, que era o ascetismo. Ascetismo é a ideia de que, pela ascese, que é a mortificação das necessidades, ou a negação das necessidades do corpo, inclusive as legítimas, a pessoa quebra o corpo, que é a prisão da alma, permitindo que ela livre suba até Deus. Então a ascese é muito antiga, ela fazia parte dos cultos pagãos daquela época. Você encontra filósofos que defendiam a ascese também e assim por diante. Isso era um dos elementos daquela seita. Paulo começa no verso 20 dizendo: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo começa com uma afirmação, é colocada aqui na forma de uma condicional, mas é uma condicional no grego que expressa uma condição de fato. Se morrestes com Cristo, não é que Paulo está duvidando, o se aqui pode ser traduzido como já. Já que morrestes com Cristo, para os rudimentos desse mundo, para essas ideias que são apresentadas por essas pessoas, e aqui mais uma vez volta a expressão rudimentos do mundo, porque então, como se vocês ainda vivessem no mundo, vocês se sujeitam às leis e ordenanças que eles estão dizendo do tipo, não manuseie isso, não prove aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, ou segundo a tradição dos homens. Vocês já morreram com Cristo para essas coisas. O que está em jogo aqui é de que maneira eu consigo vencer a prisão da alma, de que maneira a minha alma pode ser livre, de que maneira pode se livrar das limitações impostas pelo pecado, pela mancha e pela corrupção do pecado no meu coração. Essa seita falava da ascese, não toque isso, não beba isso, elas ensinavam a privação de sono, de comida, de bebida, de descanso, de lazer. Alguns deles falavam contra o casamento, ensinavam o celibato, o afastamento da sociedade. Mais adiante isso aqui vai dar origem aos monastérios e a ideia do celibato como sendo superior ao casamento, a ideia da virgindade perpétua de Maria. Então, tudo isso está aqui, né? Origem aqui, para que você, a santidade, a pureza, a elevação espiritual, ela depende de você mortificar o corpo. O problema aqui é que há uma dicotomia entre alma e corpo que a Bíblia não ensina. A Bíblia nos vê como unidade. Nós somos uma unidade. Nós temos um elemento, nós temos uma natureza física e uma natureza espiritual que se combinam formando uma única pessoa, parodiando aqui a doutrina sobre a pessoa de Cristo. Então, a Bíblia nunca contempla, tanto é que a expectativa da redenção do cristianismo não é a gente morrer e ir para o céu e lá as nossas almas alegremente tocando harpa eternamente com Cristo, enquanto que o nosso corpo está aqui sepultado. Não, a expectativa de redenção é a ressurreição dos mortos, quando outra vez nós seremos, depois da morte, corpo e espírito, corpo e alma, juntos, para então viver no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. O problema da ascese é que faz essa divisão fundamental entre a minha natureza física e a minha natureza espiritual, e diz que uma tem que ser quebrada para dar espaço para a outra. E a maneira de fazer isso é com um código, uma listinha de coisas que pode e que não pode. Olha o que é que Paulo diz com relação a isso aí. Primeiro, todas essas coisas, verso 22, com uso se destroem.
O problema é a carne de porco? Eu não posso comer carne de porco se eu não vou para o céu? Então, se eu comer a carne de porco se destrói, não destrói? Primeiro eu destruo ela na minha boca, depois é destruída no meu estômago e depois ela vai para lugar escuso. Resolvido o problema. Essas coisas com o uso se destroem. O que é que vocês estão fazendo confusão por conta de comida? É só comer, resolver o problema. Destruir o problema. Essas coisas com o uso se destroem. É uma questão de lógica simples. Paulo às vezes responde certas questões usando simplesmente bom senso. Muita coisa da ética cristã e da vida cristã é bom senso. Bom senso. Vocês estão brigando por essas coisas, que se você comer elas se destroem, qual o valor delas então? E aqui ele está certamente seguindo o que Jesus Cristo disse. Vocês não sabem que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai, porque o que entra vai para dentro e depois para lugar escuso. E com isso ele considerou limpos todos os alimentos. Paulo está simplesmente refletindo o ensino de Jesus. Estas coisas com o uso se destroem. Por que é que vocês estão dando importância para isso? Elas têm, Paulo admite no verso 23, essas coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Aquela velha história. Conhece a irmã Zefinha? Ah, santa mulher de Deus. A Zefinha é uma santa, não perde um culto na igreja. Nunca fez as pernas, nunca fez a sobrancelha, nunca foi para a praia. Nunca assistiu um jogo de futebol, não tem nem televisão na casa dela, acorda de madrugada para orar, uma santa mulher de Deus. Será? Às vezes isso é culto de si mesmo, falsa humildade e de rigor ascético. Ao final do verso 23, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. A sensualidade é colocada aqui como o todo pela parte ou a parte pelo todo. Aqui é a parte pelo todo. A sensualidade aqui é apenas para se referir à corrupção do nosso coração. Exemplifica a corrupção do nosso coração. Sensualidade porque é o mais comum. Sensualidade, apelo aos sentidos, né? É aquele desejo de você satisfazer os sentidos, ou aquilo que seu corpo precisa, que você sente que você precisa. Aí vem a necessidade de sexo, a necessidade, que é particularmente o que está sendo visto aqui, a palavra passou a ter essa conotação, o desejo de comer, o desejo de se relacionar e por aí vai. A sensualidade em si não é errada, pegando no sentido original da palavra, mas ela pegou uma conotação pejorativa porque ela passou a ser usada por essa vontade que é mais relacionada à satisfação sexual. O que Paulo está dizendo é que a ascese, ela não consegue tirar a sensualidade do coração. Você pode mortificar seu corpo, você pode ficar com fome, com sede, morar no alto de uma árvore exposto aos elementos, à chuva, como alguns monges fizeram, na tentativa de livrar o coração do pecado. Teve um chamado Orígenes que se castrou, segundo a história, porque ele queria se livrar dos maus pensamentos e depois viu que se deu mal, porque o problema não é aqui, não é? Também não vou apontar onde é. E aí, todas essas tentativas que o pessoal tem feito de matar, arrancar a sensualidade do coração. Qual é a resposta de Paulo? Solos Cristos. Vocês já morreram com Cristo. Se vocês já morreram por Cristo, por que vocês estão atentando ou recebendo essa perspectiva de redenção, ou projeto de redenção que esses caras estão oferecendo aí, e que é baseado na ascese, que não tem valor nenhum, é hipocrisia, é falsa humildade de rigor ascético, não tem valor contra a sensualidade. Mas somente em Cristo, unidos a Cristo, é que nós podemos vencer a sensualidade do nosso coração. Porque, como já foi dito, na cruz não foi só Cristo, a morte, a lei e o diabo que morreram, mas nós. Morrestes com Cristo. Morrestes com Cristo. E a nossa união com Cristo na sua morte e na ressurreição é a base para uma vida santa, e não um conjunto de regras. Eu termino dizendo o seguinte, que foi em passagens como estas que os reformadores expressaram sistematicamente, teologicamente, o conceito solos Christus. Essa passagem é apenas uma entre dezenas de outras no Novo Testamento e no Antigo, que falam da suficiência, da exclusividade do Messias, do Filho de Deus, de Jesus Cristo, como ele é conhecido no Novo Testamento, na redenção de pecadores. É através dele e dele somente
E é nele somente que nós encontramos tudo aquilo que a lei de Deus requer, que o nosso coração anseia e que o próprio Deus determina. Nele estamos aperfeiçoados, nele fomos circuncidados, nele a lei se cumpriu, nele nós já somos com ele cabeça dos principados e potestades, e nele nós temos o poder para vencer a sensualidade. Eu espero que nessa manhã a palestra do reverendo Felipe e a minha deixem muito claro na mente de vocês o significado de somente Cristo. E se por acaso você, talvez inadvertidamente, acrescentou a Cristo alguma coisa, às vezes é o dízimo, às vezes é campanha, às vezes é usos e costumes, às vezes é uma outra doutrina. Se você colocou ao lado de Cristo alguma outra coisa, que Deus abra seus olhos nessa manhã, para que você veja a pureza, simplicidade, perfeição e poder da obra completa e terminal do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Te damos graças, Pai, por tão grande redenção que o Senhor nos dá na pessoa de Jesus. Te damos graças pelo apóstolo Paulo, pelo seu cuidado pastoral e sua mente de teólogo, que elaborou, sistematizou, sintetizou de maneira tão maravilhosa a suficiência e exclusividade da pessoa do teu Filho na nossa expectativa de redenção. Te damos graças por isso, nos ajuda a conhecer mais o teu Filho, amá-lo mais e as riquezas do Evangelho que estão ocultas nele. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós vamos ter um momento bem breve agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, um esclarecimento adicional a respeito daquilo que foi exposto, né, pode perguntar. Então, mas não poderemos estender muito esse momento, está perto da hora do almoço. Então, alguém quer? Só levanta a mão. Tem outro microfone ou acho que não tem, né? A irmã pode levantar e falar a pergunta. Sim, perfeitamente. Uma pessoa pode escolher comer pão sem glúten ou tirar elementos do seu cardápio por motivos individuais, pessoais, higiênicos, saudáveis. Ela pode fazer isso. O que ela não pode é fazer uma regra e aplicar para os outros cristãos. Um cristão, de repente, ele pode entender, e eu respeito isso, que apesar de todo o ensino do Novo Testamento, ele não devia comer nem sangue nem porco. Então eu respeito isso, e se ele me convidar para comer na casa dele, ou então se eu um dia convidá-lo para comer na minha casa, eu nunca vou fazer galinha a cabidela e nem vou fazer um porquinho, um leitãozinho assado, porque eu sei que ele não come isso por motivo de consciência. Então, individualmente, o cristão é livre para escolher a dieta que ele quiser. O que não pode, que Paulo diz aqui, é julgar os outros, se fazer de árbitro contra os outros, a partir disso aqui dizendo, se você não comer, se você comer porco, comer sangue ou qualquer outro tipo de alimento, e designar o que é, você está perdido. Aí Paulo diz, de jeito nenhum, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Então, cada um pode ter a dieta que quiser, pelos motivos que quiser. Só não venha me impedir de comer minha galinha cabidela, que como nordestino eu adoro. Bom. Espera aí que eu tenho o microfone. Só vamos fazer as perguntas bem objetivas, né, como a irmã fez, bem rapidinho, né? Assim, para agilizar aqui. A minha religião não permite comer frango. Em menção mais ou menos ao que a irmã falou, gostaria de fazer uma pergunta referente ao jejum. Não um jejum no sentido de propósito, mas jejum no sentido de consagração. Existem pessoas que fazem por um certo momento do dia ou por alguns dias uma certa consagração se abstendo do alimento por um período do dia. Isso serve como uma consagração em questão de santidade? Ou isso não é válido? O jejum é apresentado na Bíblia como um meio pelo qual nós podemos melhor orar. O jejum sempre é apresentado junto com oração. Sempre é apresentado com oração. Quando Jesus falou sobre jejum, logo em seguida ele falou sobre oração também. Então,
você pode jejuar da seguinte maneira: você separar um tempo para oração, durante o qual você não vai comer nada, nem beber nada, e vai buscar a Deus em oração, ler a palavra dele, meditar, orar, interceder. Então isso é muito bom, é recomendado na Bíblia, não há dificuldade com isso. Agora, o jejum como sendo um meio de obter um favor de Deus, isso aqui não é ensinado na Bíblia, de jeito nenhum. Nós não podemos jejuar tipo promessa, né? Vou fazer uma promessa ou um propósito, uma campanha para obter de Deus um namorado, uma namorada, um carro, um negócio, emagrecer, não é? Ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, não, isso aí não vale. Mas o jejum está prescrito sim na Bíblia, como um meio pelo qual a gente pode orar melhor e se chegar mais a Deus, quebrantar a nossa alma. O jejum é bom para isso, né? Mas nunca como um negócio com Deus, isso aí não. Mais alguém? Bom, então já tem 3 e aí encerra, porque a gente tem 5 perguntas. Aqui. Proximidade. O senhor falou a respeito que Cristo ele é plenamente homem e Deus nos céus ainda, né, com o Pai. Antes da encarnação dele, como que era a natureza de Cristo? Ele era esse homem? Não. E se não, ele mudou? Ele adquiriu uma natureza humana da encarnação. Mas antes, nos céus, então, ele Não. era só espírito? Sim. Deus é Espírito puríssimo, tanto o Pai quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Cristo não tinha um corpo antes da encarnação. Ele adquire esse corpo quando ele assume a natureza humana. O que encontramos no Antigo Testamento são algumas cristofanias, que a gente chama momentos de pré-encarnação, quando o Filho de Deus, geralmente sob o termo anjo do Senhor. O anjo do Senhor é um anjo diferente de todos. Ele tem o poder de Deus, recebe adoração como Deus e fala como Deus. Em que ele aparece algumas personagens do Antigo Testamento e os estudiosos acham que ali é Cristo pré-encarnado. Mas aquele corpo que ele adquiriu ali era provisório. Mas o corpo definitivo dele é no ventre da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Esse corpo é o corpo que ele tem até o dia de hoje. Está exaltado à direita de Deus, no corpo da sua ressurreição e glorificação. E é o corpo, inclusive essa é a base da nossa promessa, nós teremos um corpo igual ao corpo dele. Então, se Cristo não tem esse corpo, essa promessa é vazia. Mas exatamente porque ele permanece Deus, homem para todo sempre, num corpo glorificado, é que nós temos a expectativa e temos uma ideia do que vai ser o final da nossa redenção. É nós sermos semelhantes a ele nesse corpo glorificado. Mas ele não tinha antes da encarnação. Ele adquire, ele assume a natureza humana na encarnação. Bom? Pois não. Reverendo, o senhor colocou na sua exposição que o general romano, quando ele adentrava a sua vila, ele apresentava os despojos, né? E esses despojos eram as armaduras dos seus oponentes. Eu gostaria de saber se essa mesma aplicação pode ser dada quando Abraão, quando ele voltou daquela guerra, dos 5 reinos, ele apresentou os despojos da Melquisedeque. Pode se aplicar também a questão das armaduras ou vai além disso? Não, como oferta, digamos. Né? Sim. Tinha oferta sim, porque no caso de Abraão, ele não somente venceu os reis e recolheu as armaduras, mas ele saqueou também as vilas e as cidades daqueles reis. E trouxe de volta todo o despojo que aqueles reis já tinham pegado lá de Sodoma e Gomorra, né? Então, o que tinha sido pegado de Sodoma e Gomorra, que estavam com os reis e as armaduras e tudo mais, isso tudo Abraão trouxe de volta. E disso aí é que ele deu o dízimo para Melquisedeque. Eu não sei se estou entendendo a pergunta. O dízimo que ele deu a Melquisedeque? No Antigo Testamento diz que de tudo Abraão lhe deu o dízimo. Então, tudo aí, bastante compreensível. Então, deve ser de tudo, né? De todo o despojo. Armadura, espada, capacete, gado, escravos, né? Dinheiro, vestidos, que também era considerado como moeda naquela época. Então, tudo isso ele deu o despojo. Última pergunta.
Eu gostaria de perguntar sobre a circuncisão de coração que Paulo cita em uma de suas cartas. Levanta a mão para eu ver você. Cadê você? Ah, ok. Cremos que o batismo seria a substituição, por assim dizer, da circuncisão como confirmação da aliança. Porém, a circuncisão de coração aconteceria na plenitude do conhecimento ou independente da idade do batizado? Eu creio que a circuncisão do coração ou o novo nascimento, ele acontece nas pessoas de diferentes maneiras e em diferentes idades. Eu sei exatamente o dia em que Deus circuncidou o meu coração. Uma noite de setembro de 1977, na cidade do Recife, no quarto com minha mãe, que me levou a Cristo. Então eu sei exatamente quando Deus circuncidou o meu coração. Já minha esposa, que é a pessoa mais crente que eu conheço nesse mundo, porque vive comigo há 36 anos e nunca quis me largar, pelo menos nunca disse que queria me largar, ela não sabe. Desde quando ela tem consciência dela, ela sempre foi crente. Nasceu no lar evangélico, cresceu na igreja, e ela não pode apontar para um momento específico em que o coração dela foi circuncidado. Né? Até quando a memória dela volta, ela sempre se viu como estando numa relação salvadora com Deus. Então isso varia de pessoa para pessoa. No caso de João Batista, a gente pode acreditar que ele foi regenerado no ventre da mãe, não é? Porque diz que quando ele ouviu, né, quando a mãe ouviu a saudação de Maria, Isabel, a criança se alegrou no coração, né, e foi cheia do Espírito Santo. Então, já era crente desde a barriguinha da mamãe, não é? Então, são os caminhos misteriosos de Deus agindo na vida das pessoas. A gente não pode fazer uma regra sobre isso. Ele trata de maneira diferente. O que importa realmente é que nós sejamos circuncidados, estejamos com o nosso coração circuncidado. Tá bom? Muito obrigado, irmãos.